Olá, eu sou Aline Macedo e estes são alguns fatos sobre Sylvia Orthoff. Sylvia Orthoff nasceu no dia 3 de setembro de 1932, no Rio de Janeiro. Foi uma das mais importantes escritoras da literatura infantil brasileira. Começou a escrever aos 48 anos e, além de escritora, era diretora de espetáculos, pesquisadora e professora de teatro. Era filha única de um casal de imigrantes judeus austríacos. Seu pai era artista plástico, o tio materno era compositor e a avó materna era pintora e ceramista. Aos 15 anos, após assistir à peça Hamlet, se encanta pelo mundo dos palcos e inicia sua carreira como atriz no Teatro dos Estudantes, sob a direção de Pascoal Carlos Magno. Aos 18 anos, decide estudar teatro, mímica, desenho e pintura em Paris. Um de seus professores foi Marcel Marceau. 2 anos depois, volta para o Brasil e começa a trabalhar como atriz no Teatro Brasileiro de Comédias em São Paulo. Fez o primeiro teatro para televisão, interpretando a florista em Pigmaleão de Bernard Shaw na TV Record. Muda-se então para uma aldeia de pescadores chamada Marobá, atual Nova Viçosa, no sul da Bahia. E lá desenvolve uma experiência de teatro infantil com as crianças do local, utilizando materiais de uso comum na região. Em Brasília, entre 1960 e 1971, foi professora de teatro na UNB, dirigiu o programa teatral de bonecos Teatro do Candanguinho na TV Brasília, contou histórias na Rádio MEC FM e foi coordenadora do teatro Grupo Oficina do SESI. Em 74, escreve e dirige a peça infantil A Viagem de um Barquinho, encenada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. No elenco, Fernando Viana, Eliezer Machado e Oséias Broder. A peça lhe rende 2 prêmios. O primeiro em 75, no Concurso Nacional de Dramaturgia Infantil Guaíra, no Paraná, e o segundo em 78, com o Prêmio Molière de Teatro. Em 1975, funda a Casa de Ensaios Sylvia Orthoff, dedicada exclusivamente a espetáculos infantis. Em 1976, ela também vence o Concurso Nacional de Dramaturgia Infantil Guaíra com Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove. Em uma entrevista para o jornal O Fluminense, ao ser perguntada como criava suas histórias, Sylvia Orthoff disse: em geral, de desenhos que faço, e através de perguntas para crianças. No Eu Chovo, perguntei a uma criança quem é que mandava chuva, e ela respondeu: o chuveiro. Em uma crítica publicada no jornal O Globo por Clóvis Levi, Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove, em cartaz na Sala Corpo Som A do Museu de Arte Moderna, é um espetáculo recomendável para todas as crianças, cujos pais não pretendem que os filhos sejam apenas passivos e conformados vagões correndo em trilhos já impostos. Em 1979, seu conto O Pé Chato e a Mão Furada vence o Concurso Nacional de Contos Infantis do Banco Auxiliar de São Paulo. No mesmo ano, a convite de Ruth Rocha, começa a colaborar com a revista Recreio, escrevendo contos infantis. Publicou seu primeiro livro infantil em 1981, Uma História de Telhado, escrevendo a partir de então, cerca de 120 títulos para crianças e jovens, entre contos, peças teatrais e poesias. Em 1982, recebe o Prêmio Jabuti de Literatura, da Câmara Brasileira do Livro, na categoria Literatura Infantil, pelo livro A Vaca Mimosa e a Mosca Zenilda. Em 1983, Os Bichos que Tive ganha prêmio de melhor livro infantil do ano da Associação Paulista de Críticos de Arte e de melhor livro para criança da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Em 1985, seu livro O Sapato que Miava recebe o prêmio de jornalismo da Abril. Também em 85, Sylvia funda o Teatro Livro Aberto, onde seus textos eram adaptados para o palco. O grupo prossegue com o mesmo vigor e desejo de inovar em suas produções, como viveu sua criadora, rendeira de uma obra de mais de uma centena de livros, que escrevia todos os dias, imaginando histórias que ninguém ousava imaginar. Histórias de tias destrambelhadas, bruxas atrapalhadas, luas gordas ou fininhas, ventos ventosos e fadas fofas. Tem um mar de textos na minha cabeça. Ela me deixou a inspiração da poesia, o brincar com a própria vida. Me ensinou que nada é tão sério. Ao mesmo tempo que tinha os pés no chão, vivia com a cabeça nas nuvens.
deixava as portas abertas para a imaginação. Sílvia me ensinou que viver vale, que todas as experiências valem e que sonhar e criar é fundamental para viver. Em 1987, Ponto de Tecer Poesia ganha o prêmio Odilo da Costa Filho, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Em 1990, O Cavalo Transparente é adaptado para o teatro pelo grupo Tespes e recebe o prêmio de melhor espetáculo do ano em teatro infantil, da Associação Paulista de Críticos de Arte. Viveu seus últimos anos de vida em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Descobriu em 96 que estava com câncer e, infelizmente, faleceu um ano e meio depois, no dia 24 de julho de 1997. Das mais de 500 histórias escritas por Sílvia, muitas se perderam ou não se tornaram públicas. O conjunto de sua obra compreende mais de 120 títulos publicados. Sílvia deixou 5 últimos poemas. Sua filha Cláudia os encontrou na bolsa da mãe, escritos em um bloquinho. Em 99, foram reunidos alguns outros poemas e publicados sob o título de Pequenas Orações para Sorrir. Se eu me for, vou de bagagem, sem ter mala e compromisso. Vou de anjo, vou morando sem ter casa. Vou medir o infinito. Em 2002, o músico, ator e compositor Marco Auré lança o CD Cantando Silvio Ortoff. O disco reúne uma seleção das melhores músicas compostas por Auré sobre as letras de Sílvia. Sempre que revirava velhos papéis, eu encontrava poesias manuscritas por Sílvia. Ela era assim, criatividade latente. No meio dos ensaios de teatro, quando percebia algum espaço vazio, escrevia na hora uma letra para eu musicar. Em 2006, a escritora Vera Maria Silva publica o Hora Fada, Hora Bruxa, estudos sobre Sílvia Ortoff. Este volume reúne 20 artigos em que os autores submetem as narrativas, os poemas e as peças teatrais de Sílvia a análises críticas que logram evidenciar as principais características da obra da autora, tanto na sua temática quanto nos seus aspectos estético-literários. Em 2007, a escritora Fanny Abramovich publicou um livro contando memórias de sua amizade com Sílvia. Em 2014, no que seria aniversário de 82 anos da nossa patronesse, a eterna fada fofa, Sílvia fora homenageada na edição de janeiro da revista Petrópolis. Há uma diferença entre se acriançar na alma, o que é muito bonito, e se infantilizar, o que é péssimo. Eu escrevo para a criança inteligente que existe dentro da gente.